pessoal, e o caldo parece engrossar cada vez mais para o Lula, hein, gente? Depois de toda a repercussão dos micos que ele pagou lá no G20, junto com a sua esposa Janja, né? Janja querendo sair na foto com Macron e não saindo. Lula cumprimentando o presidente da Argentina de uma forma muito seca, né? Na verdade, o presidente da Argentina cumprimentando o Lula com má vontade, nem se abraçaram nem nada. Uma série de coisas. Lula mentindo sobre a questão da pobreza no Brasil. E agora, como se não bastasse tudo isso, plano para matar Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes na mira também para ataques. Olha só que situação, gente. Lula, Alckmin e Moraes na mira para serem mortos. É isso mesmo. Golpistas querendo a morte desses três. Eu vou trazer tudo para vocês a partir de agora. Mas antes, deixa o like aí para fortalecer. Seu like é importante, seu já é importante. Se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E nós vamos começar aqui, gente, com essa fala, né, do presidente Lula a respeito aí da fome no Brasil, que parece ser uma grande mentira. Olha só. Conseguimos sair do mapa da fome da FAO em 2014, para o qual votamos em 2022, em um contexto de desarticulação do Estado de bem-estar social. Agora, pausa, gente. Será que não tínhamos fome no Brasil em 2014? Vocês que vão me falar, né? Vocês que vão me dizer se essa fala é verdade ou não. Que não havia mais fome no Brasil em 2014. Segundo o Lula, até depois que saiu de 2014, a fome voltou em 2022. Estranho, né? Vamos lá. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. Vamos ver se isso vai acontecer, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Mas a situação para o Lula está complicada. Além de tudo isso, vocês veem aí somente Janja, a única esposa de presidente que estava no G20, né? Ela ficou aqui atrás. Inclusive, ficou mexendo no celular que eu vi, né? E aí, gente, além disso, como se não bastasse, né? Existe aí a grande questão que envolve aí a Janja e Macron. Será que realmente existe a possibilidade de o Lula estar correndo risco de sofrer uma grande galhada aí? Olha só, existe essa relação aí do Macron com a Janja que é muito esquisita, hein? Olha aí, gente. Olha só a forma como eles se tratam. Ó. Seu corno, desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, chifrudo, o que há? Você ganhou, foi ganha, não foi asas pra voar. Desça daí. Ai, gente, a gente tem que rir dessas coisas, né? Pois do mico que eles pagaram, ainda existe a chance do Lula estar tomando uma baita galhada, né? Por quê, gente? Além dessa situação que vocês estão vendo, já houve aí diversos rumores, né? Da forma como eles se tratam. Até ela ficou querendo tirar foto, né, lá no G20, e essa foto não rolou, né? E aí já estão aí colocando em pauta, né, a fidelidade dela com o Lula. Agora, falando de uma coisa muito séria, né, gente? A coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o plano que que planejaram para matar Lula, Moraes e também Geraldo Alckmin. E isso envolve a prisão de militares, de golpistas que estavam envolvidos nessa questão, tá? Algo muito sério aconteceu e eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, olha aqui, ó. Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal, o plano era matar Lula, Alckmin e Moraes com veneno. Olha só, gente. Investigação da Polícia Federal revela que foram consideradas diversas condições de execução das autoridades, entre elas envenenamento e explosivos, hein? Olha só que situação, gente. O plano para matar o presidente Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, debatido em 2 de novembro na casa do general Braga Neto, considerava executar autoridades por envenenamento.
foram consideradas diversas condições de execução do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com uso de artefato explosivo e por envenenamento em evento oficial público. Há uma citação aos riscos da ação, dizendo que os danos colaterais seriam muito altos e que a chance de captura seria alta e que a chance de baixa, termo relacionado à morte no contexto militar, seria alta, detalha em investigação. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa operação, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, em que explica melhor essa articulação para a morte, né, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e também do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Federal. E uma ação da Polícia Federal agora de manhã mira uma organização criminosa que planejou matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Elijonas Maia é quem chega com a gente, traz todos os detalhes. Elijonas, bem-vindo, Elijonas, manhã animada por aí, Polícia Federal prendendo 5 pessoas que queriam matar muita gente importante, né? Bom dia para você. Oi, Clarissa, ótimo dia para você, quem está acompanhando o live nessa terça-feira, que começou agitada aqui em Brasília, mas não só aqui também, porque houve prisões no Rio de Janeiro, buscas e apreensões no Amazonas e também em Goiás. Nessa operação que foi batizada pela Polícia Federal de Operação Contra Golpe. Por que disso? Contra esse grupo, principalmente formado por militares do Exército, da Ativa e da Reserva, que tinham esse plano de golpe de Estado, mas também, além disso, de forma mais grave, um planejamento para assassinar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente eleito e diplomado Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse plano de morte e assassinato contra essas autoridades tinha até um nome também, de acordo com a investigação da Polícia Federal, que era chamado de Punhal Verde e Amarelo e aconteceria no dia 15 de dezembro de 2022, 3 dias após a diplomação da chapa Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral e também 3 dias depois dos ataques aqui na sede da Polícia Federal, que a gente lembra aquela noite com muitos carros sendo queimados, tudo isso naquela semana. A APF até aponta também nessa operação que cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 3 mandados de busca e apreensão e algumas medidas cautelares também, que o ministro Moraes era monitorado, passo a passo dele, era monitorado até que essa organização conseguisse, de fato, colocar em prática esse plano golpista e um plano de assassinato contra ele e contra a chapa que foi eleita para a presidência, Lula e Alckmin. Outras questões que a gente tem também já confirmação, Clarice, quem está acompanhando a gente, são os militares que foram presos. 4 no Rio de Janeiro, do Exército, e também um policial federal aqui em Brasília, que ele está nesse momento, inclusive, na sede da Polícia Federal, na Asa Norte de Brasília, onde a gente faz essa entrada ao vivo para o live. Um dos presos hoje é o Mário Fernandes, militar, ex-assessor de Jair Bolsonaro enquanto estava na presidência. E o Theo Cury trouxe para a gente também que ele chegou a ser ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência. Então, 4 militares presos, um policial federal preso também nessa trama golpista apontada pela Polícia Federal. E tem um ponto importante, Clarissa, que você colocou na abertura também, que é um depoimento do Mauro Cid. Essa operação foi embasada, inclusive, nos arquivos que foram deletados do computador dele e também no computador de Mário Fernandes, que a Polícia Federal conseguiu recuperar. Mensagens com teor golpista, um plano de assassinato, todo esse plano, esse planejamento de punhal verde e amarelo estavam nesses arquivos encontrados com Mauro Cid e também com Mário Fernandes, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ele que presta depoimento hoje na Polícia Federal para esclarecer tudo isso. Então, operação em andamento, 5 mandados de prisão preventiva cumpridos contra militares do Exército, 3 deles conhecidos como Kids Pretos, que são um grupo de elite, forças especiais do Exército, e um policial federal. E entre esses nomes aí que se destacam, Mário Fernandes, o general do Exército e ex-ministro, ex-assessor e ex-ministro do governo Bolsonaro. A operação está em andamento, agora com tudo que foi apreendido, teve muita documentação, pendrive, celular também. A investigação deve avançar ainda mais para finalizar esse inquérito, já que a investigação da PF
A expectativa é que seja finalizada ainda esse mês, em 10 dias. Então, uma nova fase dessa investigação, desse inquérito que vem desde o ano passado, com o depoimento de Mauro Cid hoje à tarde, tudo isso nessa trama golpista desvendada, apontada pela Polícia Federal. E a gente continua aqui em frente à Polícia Federal para acompanhar todos os desdobramentos e trazer aqui no live. Clarissa. Então é isso, gente. De fato, é uma operação para prender os militares que almejavam a morte de Alckmin, de Moraes e também do presidente Lula. Agora, muita gente não sabe quem são, né? Os kids pretos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês quem são. Ó. Os kids pretos, também chamados de forças especiais, são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. Segundo o Exército, até ano passado, os kids pretos tinham um efetivo aproximado em torno de 2.500 militares. Então, eles são os kids pretos, né? Que são integrantes das forças especiais suspeitos de planejar matar Lula, Alckmin e Moraes. Isso aconteceu em 2022. E para a gente entender até um pouco melhor isso, vamos ver aqui o que disse o Paulo Pimenta, né? A respeito desse plano, para a gente entender melhor. O mundo está de olho no Rio de Janeiro, no G20, mas a política nacional também está de olho nessa operação da Polícia Federal de hoje, um plano para impedir Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin de tomarem posse e até um plano de assassinato. Como o senhor viu essas denúncias e essa investigação? Olha, a gente lamenta profundamente, né, que no momento em que o mundo inteiro está olhando para o Brasil, a gente mais uma vez acabe sendo destaque não na página de política, na página de economia, mas na página policial, né? Voltando àquele ambiente que era um ambiente característico do governo anterior. O 8 de janeiro não terminou, essa é a verdade. E semana passada nós temos um episódio da tentativa de invasão e da explosão do Supremo Tribunal Federal, e aquela figura tinha participado dos acampamentos, à frente dos quartéis, e tinha conexões. Hoje, o assunto veio para dentro do Palácio do Planalto. Veio para a antessala de um dos principais ministros do governo Bolsonaro, que era também o general, né? Quer dizer, o secretário executivo do general Ramos, que tinha relações muito próximas com o general Braga Neto, né? Que eram todos das turmas muito próximas ao Bolsonaro. Nós temos a participação de coronéis da ativa, de integrantes da Polícia Federal, num plano que seria executado dia 15 de dezembro. Por que é importante a gente frisar essa data? Porque dia 12 de dezembro, vocês devem estar lembrados, foi o dia da diplomação. Foi aquele episódio onde tocaram fogo nos ônibus, teve toda aquela situação ali próximo à sede da Polícia Federal. O presidente Lula ainda estava naquele hotel, muito próximo do local onde ocorreram as ações criminosas. Esse grupo criminoso tinha, num primeiro momento, planejado a ação antes do dia 12. Eles queriam executar esta ação antes da diplomação. Na medida que não tiveram êxito, eles transferem a operação para o dia 15. E eles diziam, né, textualmente, que era preciso aniquilar a chapa. Então, queriam tirar a vida do presidente Lula, mas também do nosso ministro, vice-presidente Geraldo Alckmin. E tinham ainda a audácia de planejar o sequestro e o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, naquele momento presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Era um plano, né, com detalhes. Certamente outras pessoas vão surgir na investigação, porque na medida que tem um general, 3 coronéis, um integrante da Polícia Federal, com certeza tem mais gente envolvida na execução do plano criminoso, e pessoas muito próximas do Bolsonaro, de uma tropa de elite especializada para ações, né, não convencionais. Então isso traz muito para perto do núcleo central do governo Bolsonaro a operação, o planejamento e a responsabilização sobre as ações criminosas numa proporção que até então não tinha ainda surgido. Então, eu acho que são fatos muito graves, muito delicados, e que no decorrer do dia de hoje mais informações surgirão
da mesma forma que você falou, acho que as pessoas estão perplexas, chocadas com a audácia, com o nível de responsabilidade e com os personagens que estão aparecendo nessa investigação. Que coisa terrível, né, gente? Que coisa terrível. Plano para matar Lula, Moraes e Geraldo Alckmin. Isso em 2022, né? E, graças a Deus, isso não se concretizou, né? Seria algo terrível, algo trágico. E agora essa investigação aí para prender aí mais pessoas que estejam envolvidas aí, né? Já houve a prisão de militares, mas tem com certeza mais gente envolvida e a gente vai acompanhando o desfecho dessa operação aí. Forte abraço, deixa o like se você gostou, compartilhe com mais pessoas, comente aqui e até nosso próximo encontro. Um abraço.